Oi, crianças! Na nossa aula de hoje de ensino religioso, vamos aprender sobre o terceiro mandamento. Primeiro, vamos relembrar o que aprendemos nas outras aulas, né? Os outros dois mandamentos. O primeiro, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. E o terceiro é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esse é o terceiro mandamento. Mas antes de eu dar início, começar mesmo a nossa aula, vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, porque temos a oportunidade de aprender da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa ser plantada em cada coração, de cada criança que está assistindo. Deus, que elas possam ter entendimento e sabedoria, que a cada dia elas cresçam mais e mais, Deus, conhecimento e sabedoria, e que a Tua Palavra, Deus, possa ser um alimento para elas. Apresento também, Deus, seus familiares, que o Senhor não permita que falte o pão de cada dia, e também, Deus, os livre desse vírus mau e de qualquer outro perigo que possa acontecer. Assim te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, o terceiro mandamento. Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que esse versículo significa? Mas antes de eu dar início mesmo, falar a vocês o que isso significa, primeiro a gente precisa entender uma coisa. O nome, o nosso nome, é uma coisa muito importante. Ele nos identifica, nos diz quem somos. Eu tenho certeza que todos preferem ser chamados pelo seu nome ou um apelido que goste bastante do que ser chamado ô menino, vem cá, ô baixinho, ô galeguinha. Então a gente prefere que chamem o nosso nome ou um apelido que a gente se agrade. Tenho certeza que seus papais, mamãe e papai, escolheram o nome de vocês porque tiveram um motivo. Às vezes é para homenagear alguém da família, uma mãe, uma avó, ou pelo significado do seu nome. Como assim significado? Nós sabemos que todos os nomes têm um significado. Por exemplo, Isaac, filho da alegria. Outro nome aqui, Alice, significa nobre. Caio, significa feliz. Então, os nomes têm seus significados. Alguns pais, algumas mães escolhem os nomes por causa disso. O significado desse nome é muito bonito, então vai ser esse nome do meu filho ou da minha filha. E outros mesmo é só para homenagear alguém, algum familiar muito querido. Para o povo de Deus, os israelitas, o nome era algo muito, mas muito importante. Porque o nome dizia quem elas eram, falavam muito sobre quem era cada pessoa. A Bíblia fala que tinha uma mulher chamada Noemi. Noemi, o significado de Noemi é delícias, mas aconteceu algo terrível na vida de Noemi. Noemi, ela perdeu seu marido e os seus 2 filhos. Ela se viu sem nada agora, estava sozinha, ela e a sua nora, porque teve uma nora que preferiu ficar com ela a todo momento. Mas Noemi estava muito desgostosa com a vida. Por quê? Porque ela estava angustiada, não tinha mais marido, não tinha mais filho. E tanto que ela disse, agora meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. E Mara significa amarga, porque ela estava sofrendo bastante. Então ela decidiu que o nome dela agora seria Mara. Então, no caso de Deus, também não é diferente. Deus, ele tem o seu nome e tem o seu significado. Vocês sabem qual é o nome de Deus? Então vamos conhecer através da história de Moisés. Eu sei que vocês conhecem a história, eu contei para vocês da parte que Moisés vai até o Egito. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando Deus conversou com Moisés, ele havia fugido do Egito porque tinha matado um soldado egípcio. Então ele fugiu, passou 40 anos fora. E ele tinha uma profissão. Ele era pastor de ovelhas. E certo dia, ele pastoreando as suas ovelhas, ele viu um fogo em cima de um monte, o Monte Horebe, que mais futuramente a gente conhece também como Monte Sinai.
que, lembra da aula passada, que Deus falou com Moisés nesse monte Sinai? Isso mesmo. Então, é o mesmo monte, o Monte Horebe e o Monte Sinai, certo? Então, ele viu algo pegando fogo ali, então ele decidiu olhar o que era. E quando ele se aproxima, ele vê uma árvore, uma sarça, uma planta, pegando fogo, mas aquela planta ela não era consumida pelo fogo. Então Moisés se aproximou. Então Moisés, observando aquela planta sendo consumida pelo fogo, ele foi se aproximando, chegou mais próximo. E quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. E vocês acham que Moisés, ele teve medo? Ele saiu correndo daquele monte porque ouviu uma voz chamando o nome dele? De jeito nenhum. Moisés ficou e se aproximou. Mas aí então Deus disse a ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que tu pisas é santa. E Moisés caiu em terra. E ele realmente tirou a sandália, porque lá ele sabia que estava na presença de Deus. Ali, Deus falou a Moisés que estava escolhendo ele para ir ao Egito, falar com o faraó, para libertar o seu povo de lá, daquele sofrimento, porque o faraó estava maltratando o seu povo. Moisés, a princípio, ele negou, não queria, ficou dando desculpas a Deus e ficou falando que não era capaz, que não sabia falar. E o próprio Deus dizendo que estaria com ele todo momento, colocaria palavras em sua boca, colocaria o irmão de Moisés, Arão, para estar ajudando a ele. Mas Moisés ainda estava relutante para não ir, estava temeroso não ir. Mas no fim Moisés obedeceu ao Senhor. E Moisés perguntou: qual o seu nome? O que eu direi quando chegar lá no Egito, para que o povo acredite em mim? Eu preciso dizer o seu nome. Então, lá em Êxodo 3:14, Deus, ele fala o seu nome. Vou ler aqui para vocês. Êxodo 3:14. Quando Moisés perguntou: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então ele está dizendo, Deus, ele revelou o nome dele nesse momento. Ele disse: eu sou, o eu sou. Esse nome, eu sou, significava muitas coisas. Significava que ele é eterno, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é maravilhoso, que ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, esse nome, eu sou, que Deus tinha revelado para Moisés, significava tudo isso. E quando Moisés fosse lá no povo, lá no Egito, e dissesse que o eu sou tinha mandado ele, todo mundo ia acreditar, porque o eu sou é o próprio Deus. Esse é o nome de Deus. Agora, o nome de Deus, ele revela a natureza de Deus. Revela que ele é santo, que ele é justo, que ele é poderoso. Esse é Deus. Devemos ter cuidado quando a gente pronuncia o nome do Senhor. Lembra quando eu disse a vocês que quando Moisés ia se aproximando e Deus disse: tira as sandálias dos seus pés, que o lugar onde tu pisas é santo? A mesma coisa devemos ser nós, quando a gente vai pronunciar o nome do Senhor. Devemos ter cuidado, devemos ter esse zelo em pronunciar o nome do Senhor, porque o nome de Deus é santo. A gente não pode estar falando à toa o nome do Senhor. Vocês, parem para analisar um pouco. Sempre a gente peca nesse mandamento sobre não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como assim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Quando a gente pronuncia o nome do Senhor de forma indigna, de forma tola. Se eu tropeço, aí eu digo: ai meu Deus. Peraí, por que eu vou estar falando ai meu Deus? Ou acontece algo que eu não gostei, eu falo assim, ai meu Deus. Sempre eu estou colocando o nome de Deus em alguma atitude minha, em alguma emoção que eu estou sentindo. Essa é uma forma de pronunciar o nome do Senhor Deus em vão. Pior ainda, quando a gente fala algo e alguém pergunta, né?
isso é verdade que você está falando? Aí você faz, eu juro por Deus. Jurar por Deus, colocando o nome do Senhor em algo, poderia até ser que fosse mentira, imagine. Então, pecado, isso é pecado. Agora que a gente está sabendo que pronunciar o nome do Senhor Deus em vão é pecado, é quebra do terceiro mandamento, vamos nos policiar sobre isso. Vamos ter cuidado. Vamos fazer que nem Moisés, que retirou as sandálias para entrar na presença do Senhor. Vamos ter zelo pelo nome do Senhor. Afinal, o nome do Senhor significa tudo que Ele é. Que Ele é santo, que Ele é todo poderoso, que Ele sempre existiu e sempre vai existir. Que Ele é eterno. Então, a bondade do Senhor também é infinita, a sua misericórdia. Deus é infinito. Então, o nome do Senhor revela tudo isso. Então, por que a gente vai estar pecando a respeito disso? Mas quer dizer a ti agora que eu estou proibida de falar meu Deus? De jeito nenhum. Como? Quando a gente não está pecando quando falamos o nome do Senhor? Nas nossas orações, quando a gente está conversando com o nosso Deus. A gente precisa falar, né? Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai. E tudo isso, engrandecer mesmo o seu nome, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Outra forma também, quando presta louvores ao Senhor. Lembra da primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então essa foi a função que Deus nos criou, para que a gente possa glorificar a Ele, adorar o seu nome, glorificar o seu nome, engrandecê-lo, e vamos ter, consequência disso, alegria para todo sempre. Então, quando eu estou pecando, quebrando esse terceiro mandamento, quando eu falo o nome do Senhor Deus em vão, indignamente. O que é indignamente? Por exemplo, se eu estou orando, eu devo adorar o Senhor, falar com Ele com respeito, com carinho. Lembrando, vocês falam de qualquer jeito com seus pais? De jeito nenhum, né? Tem que se falar com respeito. E se não falam, a partir de hoje tem que falar sim com respeito, porque senão isso é quebra de mandamento também. Então, nosso Deus é o nosso Pai. Devemos ter obediência, devemos respeitá-lo, tratá-lo com carinho, porque tudo Ele nos proporciona de maravilhoso nas nossas vidas. Então a gente deve ser gratos por tudo que Deus nos faz. Então quando eu falo com Ele de maneira indigna, eu estou quebrando o terceiro mandamento. Quando eu quero falar com Deus de qualquer jeito, como se Ele fosse um coleguinha, e nem coleguinha devemos tratá-lo mal, que dirá a Deus. Então devemos sempre estar nos policiando. O que é policiar? Ter cuidado ao nosso falar. Como eu vou falar do nome de Deus? De qual forma eu vou falar o nome de Deus? Se não for para adorá-lo, eu não devo falar, não devo citar. Se for para colocar o nome do Senhor Deus em conversas, em mentiras, eu não devo fazer isso, porque senão eu estou pecando, estou quebrando o terceiro mandamento. Tá certo, crianças? Então essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, e a partir desse momento, a partir de hoje, se vocês pecavam a respeito disso, não pequem mais, tá bom? Lembrem-se, orem ao Senhor para que Ele possa lhe ajudar dia após dia para vocês cumprirem a lei dele. Amém? Beijos e até a próxima. Tchau!